Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver um exercício sobre modelagem de banco de dados. Esse exercício corresponde a um cenário de uma escola de música em que os músicos que trabalham nela podem executar algumas sinfonias. Tá, então esse exercício é bem completo, né? Nós teremos entidades, relacionamentos de várias configurações, vai ser bem legal dar uma olhadinha nesse exercício. Então o que eu vou fazer com vocês primeiro é a leitura do cenário e já tentar identificar as possíveis entidades que vão compor o nosso modelo. Bem, uma escola de música. Uma escola de música precisa manter uma base de dados organizadas com o objetivo de promover informações sobre músicos, orquestras, sinfonias e instrumentos. Então aqui eu já vou deixar sublinhado esses 4 elementos aqui. Agora a gente confirma se realmente esses elementos poderão virar entidades. Cada orquestra é catalogada contendo seu nome, cidade, país e data correspondentes à sua criação. Então percebam que eu já estou relacionando informações para cada orquestra. Então provavelmente a orquestra já vai ser uma entidade lá no nosso modelo e essas informações serão atributos vinculados à própria orquestra. Orquestras executam sinfonias as mais variadas. Os profundos conhecedores de música são capazes de selecionar a orquestra que melhor desempenha uma determinada sinfonia. De cada uma sinfonia é possível saber o seu nome, compositor e a data de criação. Então veja que a partir dessa frase aqui é o reforço que ela seja realmente uma entidade. Orquestras são constituídas de músicos os mais variados, de acordo com a sua função dentro da mesma. Então um músico na mesma orquestra pode ser um maestro, flautista, etc. Então aqui o músico pode virar uma entidade. É que a gente percebe que mais para frente o músico ele vai ter o relacionamento com a própria orquestra, vai ter relacionamento com função. A gente tem que ver como é que isso vai ser configurado. Outra ideia aqui que dá a ideia de relacionamento entre músico e orquestra. Um músico só pode pertencer a uma orquestra. E aqui em cima, na frase anterior, eu já estou especificando os atributos de músico, falando que cada músico é catalogado contendo nome, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Músicos tocam sinfonias, porém em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. Então perceba aqui que sinfonia está sendo muito usado no texto, vou deixar sublinhado. A data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante no contexto. Cada músico pode ser apto a tocar vários instrumentos, mas em cada sinfonia toca apenas um instrumento, pois depende da sua função na sinfonia. Então esse exercício, apesar da gente ter as entidades definidas de forma bem clara, os relacionamentos dele já são mais complicados. Porque o músico ele tem lá as suas funções, ele é apto a executar alguns instrumentos. Além disso, para cada orquestra eu tenho o vínculo dos músicos de acordo com as suas funções e eu tenho que guardar também a função de cada sinfonia. Por exemplo, tal músico desempenhou tal papel naquela data para executar aquela sinfonia. Então, como o nosso problema é muito complexo, primeiramente eu vou inserir no diagrama apenas as entidades. Então vou usar o BR modelo para fazer o desenho do diagrama entidade de relacionamento. Então aqui eu vou lançar as entidades: música, orquestra, sinfonia, instrumento. Voltando aqui no nosso texto, perceba que o músico pode ter várias funções. Então a função que o músico consegue desempenhar também é interessante que seja uma entidade aqui no nosso modelo. Então eu tenho as entidades mais básicas desse modelo aqui já no nosso diagrama. Então o que é interessante que seja feito agora? Eu voltar no texto e tentar identificar os possíveis relacionamentos para a gente configurar entre as entidades. Então vamos lá. Aqui eu já vou marcar o que pode ser atributo, nesse caso de orquestra. Fala, orquestras executam sinfonias, as mais variadas. Nessa parte aqui, eu já tenho um catálogo de quais sinfonias cada orquestra consegue executar. Então vou voltar aqui no modelo, já fazer um relacionamento entre eles. Então uma sinfonia pode
ser executada por várias orquestras diferentes e uma orquestra executa várias sinfonias. Isso aqui é informação de atributo da sinfonia. Então a orquestra é constituída de músicos de acordo com a sua função dentro da orquestra. Então um músico específico, ele pode ter várias funções. Vou colocar a aptidão. Então um músico está apto a desempenhar várias funções e uma função também pode ser desempenhada por músicos diferentes. Porém, naquela orquestra, eu tenho que relacionar o músico com a função também. Então, eu vou criar uma entidade para fazer a composição da orquestra, que são os componentes da orquestra, de acordo com essa lógica. Então, é o componente da orquestra. Então, uma orquestra vai poder ter vários componentes. Um componente é de uma orquestra específica. Eu vou configurar só as máximas por enquanto. Depois a gente faz uma revisão para poder configurar as cardinalidades mínimas. Então, o componente tem que estar vinculado também a um músico específico. Então, o componente corresponde a um músico. E um músico é obrigatoriamente... E um músico só pode participar de uma orquestra. Então ele só pode ser componente de, no máximo, uma orquestra. E além disso, aquele músico naquela orquestra pode desempenhar quais funções? Porque às vezes o músico domina, por exemplo, umas 5 funções. Só que na orquestra ele desempenha no máximo umas 3 funções. Então, essa informação ela fica guardada a partir desse relacionamento aqui entre componente e função. Um componente específico pode desempenhar várias funções e uma função também pode aparecer em vários componentes. Então aqui, até esse momento, eu tenho as informações em relação à estrutura da orquestra. Agora eu tenho que ver como que nós vamos resolver o problema da execução das sinfonias. Por exemplo, tal sinfonia foi executada por tal músico, né, em tal data que desempenhou tal função. Vejam bem, essa frase aqui é interessante. Músicos tocam sinfonias, porém, em alguns casos, alguns músicos podem mudar de função segundo a sinfonia. Então, uma hora eu posso ser violinista, outra hora o músico pode ser maestro. E a data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia também é importante para esse contexto. Mas em cada sinfonia o músico só toca um instrumento, pois depende da sua função na sinfonia. Então eu vou criar uma outra entidade chamada apresentação, em que vai ter informação da sinfonia, do músico e da função desempenhada. O exercício não deixa muito claro como que vai ser resolvida essa questão dos instrumentos que pertencem à orquestra. Então essa informação aqui ficou muito aberta. Eu poderia armazenar na apresentação, fazer um relacionamento da apresentação com o instrumento, aí eu sei quando que aquele instrumento foi utilizado, ou fazer um relacionamento de instrumento com a orquestra. Mas o exercício não deixou claro como é que é feita essa associação entre as entidades, instrumento com alguma outra. Então eu vou deixar ela como uma entidade isolada aqui mesmo no modelo. Então, feito isso, nós vamos conferir as cardinalidades máximas, vamos inserir informação de atributos e configurar as cardinalidades mínimas, quando for possível. Então aqui uma apresentação corresponde a uma sinfonia específica, já vou pôr de forma obrigatória, porque não tem apresentação sem sinfonia, e uma sinfonia pode ter várias apresentações associadas a ela. Essa apresentação é a formação de um músico específico,
que desempenhou uma função específica. O exercício fala que o mesmo músico naquela apresentação não pode ter mais de uma função desempenhada. Um músico pode fazer várias apresentações e uma função pode aparecer em várias apresentações diferentes. Então agora, vamos inserir os atributos, onde for possível colocar aqui no nosso modelo. Então aqui, ó, cada orquestra vai possuir nome, cidade, país e data. Continuando, cada sinfonia a gente tem que ter registrado o nome, o compositor e a data de criação. Continuando aqui no texto, de acordo com a sua função dentro da mesma, maestro, flautista, etc. Na função vou criar então um atributo chamado descrição. Aí para o músico eu preciso catalogar o nome, identidade, nacionalidade e data de nascimento. Essa frase aqui também dá uma informação que estabelece a necessidade do atributo data lá na apresentação. Eu tenho que armazenar a data em que o músico apresenta uma determinada sinfonia dentro da função estabelecida. Então aqui a gente precisa da data. Então para melhorar esse modelo a gente precisa também, quando for possível, marcar os atributos identificadores. Nesse caso aqui o músico ele pode ser o identificador. Se nós não formos criar mais atributos, apenas esses. Então, uma possível solução para o exercício da escola de música é esse daqui. Só lembrando, a observação do instrumento não ficou muito claro no exercício. Então, a gente poderia ligar a orquestra, ligar a apresentação para a gente saber qual instrumento foi utilizado, né? Então, essa informação ficou vaga aqui no enunciado do exercício. Mas a resolução desse exercício foi legal, que deu para a gente dar uma olhadinha em que algumas entidades podem se relacionar mais de uma vez em entidades diferentes. Então a gente não tem muito limite em relação aos relacionamentos, isso aí vai depender muito do nosso contexto. Então percebam, o músico e a função, a gente tinha duas vertentes para fazer esse tipo de armazenamento. Primeira coisa, o músico tem as suas funções em que ele domina. Eu tenho as funções que aquele músico pode desempenhar em uma orquestra específica. E eu tenho também a função que um músico específico desempenhou em uma apresentação. Então essa relação de música e função, vocês podem ter percebido que apareceu em alguns contextos diferentes. Belezinha? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.